Está no ar o seu programa na TVS e hoje vamos conversar um pouco com o Amir, este que é o representante atual da Igreja Islâmica em São Tomé e Príncipe, a Ahmadiyya, e também sobre a Humanity First, as suas obras. Portanto, vamos tentar conversar um pouco com o Amir em relação a estas duas congregações. Portanto, uma que é a ONG, não é? A Organização Não Governamental, e a outra que, de facto, é a Igreja. Amir, vamos começar primeiramente pela Humanity First. Bom dia, obrigado por estar cá novamente connosco para falarmos um pouco das atividades, dos feitos da Humanity First em São Tomé e Príncipe, sobretudo no ano de 2023. Portanto, quais foram as atividades que mais marcaram a Humanity First em 2023? Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer para convidar-me para este programa. O Humanity First é uma ONG não governamental. Estamos a trabalhar através deste ONG com algumas obras sociais. Durante o ano conseguimos fazer 3 casas sociais, uma casa em Caixão Grande, uma casa em Aguatelha e uma casa em Porto Alegre. E normalmente no projeto temos 10 casas e infelizmente devido a atraso de recursos financeiros que não conseguimos começar de mais cedo. Eu acho que 2024 vamos acabar isso mais rápido e talvez completar de ano passado também, neste ano, porque temos muitos pedidos nessa questão de casas sociais. E os alunos de 12º ano também, um projeto está a correr no país e conseguimos ajudar mais do que 1000 alunos durante o ano de 12º ano. E também outros apoios individuais. Às vezes vem pessoas que precisam de viajar com doenças, às vezes tem problema que conseguir junta médica, tem outras coisas, falta, a pessoa vem, não tem os meios como viajar, essas pessoas também conseguimos ajudar. E um projeto que é permanente, Lar dos Idosos, Darul Rahmat, que é em Almas, aproveitou de chamar a atenção da população de São Tomé e Príncipe, que nós temos capacidade de mais 8 pessoas. Que atualmente nós temos 7 pessoas, mas temos capacidade de 15. Quer dizer que falta mais 8 pessoas e as condições para viver no nosso lar dos idosos é que a pessoa é abandonada e é grátis para vir e também sem distinção da religião. Qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer raça, qualquer nacionalidade pode vir, mas tem que ir com documentos de São Tomé, que a pessoa tem uma garantia de governo, que a pessoa não tem nenhum, não é criminosa, né? Que às vezes já pode acontecer esta questão também. Uma doença que não pode prejudicar outros, é esse tipo de coisas que nós verificamos. Além disso, qualquer pessoa de qualquer lugar, é grátis, não é para pagar. E ao mesmo tempo nós estamos a tentar abrir uma clínica, mas ainda infelizmente não conseguimos abrir, falta de alguns processos de autorização, que o antigo ministro da Saúde ele prometeu que vamos abrir. Precisávamos de um projeto para preparar definitivo, que o que exatamente queremos fazer. Esse projeto está na equipa de finança Alemanha, que ainda não responderão. Quer dizer que o projeto completo tem que apresentar no Ministério de Saúde. Talvez dentro de uma semana, 2 semanas chegar e nós, porque o médico está no país já, um médico cirurgião geral.
Então, vamos ver como aproveitar com ele. O São Tomé precisa de cirurgiões, mas tem que ver com o governo se ele pode trabalhar no hospital ou qualquer maneira que queremos aproveitar. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo principal é servir a humanidade. De qual maneira nós podemos servir e de qual maneira o governo deseja, nós estamos prontos. Então, esses são alguns projetos. Um projeto é de Food Security, quer dizer que ajudar famílias com cabazes, gêneros alimentícios. Isso também fizemos, porque isso é um projeto não é permanente. Às vezes recebemos, às vezes não. E às vezes se tivermos desastres no país, esse é o projeto que ajuda no desastre. Mas com pouca capacidade, durante o ano nós fizemos algumas atividades de distribuição dos cabazes. Esses são alguns projetos de Humanity First que fizemos durante o ano 2023. Portanto, falou aqui do projeto de abrir uma clínica geral e gratuita, mas o que é que leva a Humanity First a implementar este projeto em São Tomé e Príncipe, uma clínica? O que verificou? Bom, São Tomé, nós sabemos que precisamos muito de saúde, porque a pessoa viaja fora. O nosso objetivo é isso, que vamos servir o povo no país, facilitamos ou podemos convidar mais pessoas. Se nós tivermos nossa clínica, isso que vai ajudar, que nós podemos convidar mais equipas. Temos muitos voluntários que podem vir, passar aqui, tipo as comissões que vêm trabalhar e vão embora. Mas enquanto essas comissões trabalhar, precisamos de alguém que depois de fazer operações tem que cuidar deles. Ou qualquer outro apoio precisa depois de operação, tem que haver uma responsabilidade. Por isso essa clínica pode ajudar-nos e também com as regras de governo, outras coisas que existem no país. Às vezes um doente vem no domingo de emergência, tem que fazer tratamento. Às vezes não podemos fazer no domingo, porque o hospital está fechado. Não fazem, tem que marcar outro dia. Desta maneira que conseguimos, se nós temos nossa clínica, podemos fazer a qualquer momento. Mas no momento não há autorização de fazer operações. São as regras de saúde, Ministério de Saúde no país. Depois, nós não sabemos o que é amanhã, mas como que o governo permita, nós vamos começar. Isso que, se nós paramos hoje, que vamos haver todas as condições que nós quisermos, talvez não é assim. Eu acho que durante o tempo, o depois iniciar de clínica, talvez vão abrir outras janelas. Mas nosso objetivo é isso, como servir o povo de São Tomé. Porque às vezes nós sabemos que a pessoa sofre muito, não consegue viajar e morre no país. Agora, isso talvez é fácil quem não sabe essas condições. Mas a nossa igreja tem um objetivo especial, tem que servir a humanidade. Uma pessoa morreu e nós tivéssemos condições, a pessoa morreu, não conseguimos ajudar, somos culpados. Talvez todos. Se uma pessoa precisava de saúde e nosso governo, Estado não conseguiu ajudar a pessoa a ir fora, morreu antes, talvez somos culpados. E vamos tentar e ajudar o governo, ser parceiros para ajudar e criar mais condições. Esse é o objetivo de clínica de Humanity First. Muito bem. Falou da clínica, falou das operações e etc. A nível dos materiais para esta clínica, pretendem também, de que país
são provenientes ou serão provenientes? Sim, essa questão é mais importante no como que podemos trazer os materiais e quem vai fazer a instalação. A instalação dos materiais, sim. É importante, porque quem trabalha antes com São Tomé, eles fazem instalação para os equipamentos que eles fornecem. Agora, se nós recebemos equipamentos de doações ou de outros países, por exemplo, Alemanha, que a Humanity First Alemanha que está ajudando-nos no país. Agora, se nós recebemos e não temos técnico para fazer a instalação, como que podemos trabalhar? A máquina vai ficar. E isso às vezes acontece também, que demos algumas máquinas também ano 2022 no hospital, mas não foram instaladas. Eu não sei porquê, mas imagino que não tem técnico para ver essa questão. Os técnicos que fornecem em São Tomé, nós temos que ver com eles e quais condições podemos usar. Ou tem que trazer os técnicos para instalar. Isso vai custar muito, que um técnico vem de Alemanha, gasta muito dinheiro, ficar aqui e depois de instalação, 2 semanas depois, se tem um problema como que ele vai vir de novo. Exato. Bom, essa questão estamos a pensar ainda, que com os fornecedores de São Tomé, quem está a fazer, como está a fazer, vamos ver com o Ministério de Saúde, o Fundo Nacional de Medicamentos, vamos ver com eles, talvez outras ONGs também, vamos tentar a resolver essa questão. Falou de cirurgiões e etc. Será que a Humanity First tem em carteira algum projeto para também criar novos quadros, tendo em conta que temos dificuldades técnicas, como salientou aqui, as instalações dos equipamentos ainda não foram feitas no hospital, os equipamentos oferecidos pela Humanity First, e tendo em conta a implementação de uma clínica não tendo técnicos especializados, há algum projeto em carteira para a criação de novos quadros nestes aspectos? Digamos que enquanto entrar num lugar, um pé entrar primeiro. Se entrar com 2 pés juntos, vai cair. Vamos abrir clínica para ver, porque para a clínica fazer consulta não precisa muitas máquinas. É uma pequenas coisas de consulta, ecografia, coisas básicas. E depois disso, vamos ver. Talvez os fornecedores também podem colaborar conosco. O nosso projeto aumentar demais, que podemos engajar um técnico permanente para São Tomé. Pode ser isso. Por exemplo, um projeto que na minha mente desde 2018, que óculos, porque São Tomé óculos são muito caros. Né? Um aluno ou uma mãe que não ganha 2.000 dobras mensal e ela precisa de comprar um óculos por seu filho ou sua filha na escola de 2.500 dobras. Como que ela vai fazer? E custo de um óculos não passa 5 euros. E enquanto chegar aqui com muitas despesas, muitos alunos estão a estudar. Posso dizer que estão a desistir de estudar porque não tem como ler, como ver na turma. E eu quero e desejo, também rezo por Deus que Ele permita-nos este ano que vamos criar um centro centro optical para ajudar pelo menos os alunos que tomam um óculos grátis. Se esse tipo de mais projetos durante o ano nós temos na mente, mas não posso prometer que as condições internacionais às vezes precisa de resolver muitas questões antes de dizer uma coisa. O que vos coloca a ter tantos projetos? O que faz com que a Humanity First tenha tantos projetos sociais?
Projetos sociais dependem de condições e depende de necessidades. Por exemplo, um projeto de Humanity First é Water for Life. Se nós compararmos outro África com São Tomé, isso eu pessoalmente não quero enfatizar o Humanity First de fazer aqui em São Tomé. Talvez aqui quebrou uma torneira ou precisa de limpar o estoque de água. Essas coisas que não podemos chamar alguém de Alemanha para reparar-nos. Por isso, porque outro África, às vezes, mulheres, crianças andam 10 quilômetros, 15 quilômetros para buscar água. Água de onde? Água de buracos cheios só, onde outros animais de mato também bebem. Vacas, cães, porcos bebem mesmo água e a população também estão bebendo mesmo água. Por isso, o projeto de Water for Life, Água para a Vida, é mais ativo na outra África, Benin, Togo, Ghana, Níger, Nigéria. São Tomé vemos mais aquele projeto de Knowledge for Life, que é de apoio dos alunos. São Tomé precisa de mais, porque aqui muitos alunos não têm apoio familiar, porque mãe sozinha que está a criar 4, 5 filhos, agora já chegou à escola secundária, se ele não completar 12º ano, não pode estudar na universidade. Então, um projeto especialmente foi feito com essa questão. Esse projeto especialmente e permanente não existe em outros países. O Lar dos Idosos. A miséria que temos aqui no país de São Tomé, os idosos não são como outros países, porque tem sistema famílias mais forte do que São Tomé. São Tomé, muitos velhos abandonados, ou acusados com feitiçaria, outras. Por que feitiçarias? O problema é que eles não querem cuidar de mãe, pai. Então chama ele feiticeira. Uma outra questão de analisar, que Deus disse no Alcorão, que se você encontrasse mãe e pai e não conseguiu entrar no paraíso, é uma maldição para ti. Quer dizer que você deveria servir. Enquanto você não está a servir os pais, é uma maldição para ti. Essa maldição pode cair nessa vida também. Eles pensam que, devido mãe, que eu sou maldito, uma maldição caiu em mim. Não, porque você maltratou mãe. Por isso Deus ficou chateado contigo. Por isso precisa que todos os filhos têm que aproveitar de sua mãe e seu pai para entrar no paraíso. Não deixar eles na rua. Cuida bem. Até que pessoas são no nosso lar meses e anos que os filhos não vêm cumprimentar. Natal, Ano Novo ou qualquer outra festa, os filhos não vêm para cumprimentar os pais. Outro lado, na casa, eles estão a celebrar todas as festas, aniversários de próprio, estão a gastar dinheiro, mas o pai não lembram deles. As mães, os vizinhos, essas todas coisas como São Tomé tem esse problema. Que hoje nós somos conectados com os bens materiais. Não precisamos de éticas, nossos deveres, nossas responsabilidades. E por isso um projeto que é só em São Tomé, é Lar dos Idosos, e outros países não temos. E talvez no futuro vamos ver por uma casa para os pequeninos também, porque aqui em São Tomé tem muitos filhos abandonados. Quem sabe, muitos jovens, garotos, dormem na rua. São mais do que 30 que dormem na rua. E agora 30 ou 40 pessoas é difícil para cuidar? Não é difícil. Mas precisamos dos meios e uma atenção especial. Senão esses jovens que estão na rua, eles serão ladrões no país. E por isso que hoje muito roubo está a aumentar no país. E antes não pensava essas coisas.
Hoje você não deixar a tua moto fora com capacete, né? Eles vão tirar o capacete e levar. Né? Fora de supermercados acontecem essas coisas e à noite também. Se essas coisas continuar, nosso país é um país turístico. E se o turismo será infectada com essas violências, isso vai diminuir o turismo também no país. Por isso, juntamente, a sociedade tem que ver essa questão e realizar esses projetos. Correto. Mas já vamos voltar à conversa, até porque somos diversificados de algumas músicas e algumas coisas. Nós sabemos que também o Amir tem do outro lado, nós temos algumas imagens para mostrarmos e conversarmos um bocado, mas isto só daqui a mais um bocadinho, porque vamos ao encontro de mais alguma canção e já voltamos para continuarmos. Até já. Estamos de regresso e vamos continuar aqui a nossa conversa com o Amir, que é o responsável atual pela Humanity First e também pela Igreja Islâmica Ahmadiyya. Mas antes de falarmos um pouco sobre essas questões da Igreja, que também tem feito trabalhos sociais, vamos ver aqui algumas imagens, não é? Que nos vai permitir falar um bocado mais sobre algumas atividades implementadas pela Humanity First e também, se calhar, em consonância com a própria Igreja. O nosso colega lá do outro lado, o Al-Qaeda, vai fazer questão de nos apresentar aqui algumas imagens que nos vai permitir dialogar um pouco. Mas antes disso, Amir, sobre ainda algumas atividades, veio fazer em suma, o Natal, por exemplo, foi há pouco tempo, não é? Como é que a Humanity First esteve no terreno? Sim, no seio de Natal, como na nossa religião, nós normalmente não celebramos. Mas como uma sociedade que celebra e espera de um apoio, nós fizemos cabazes e outras atividades com a sociedade. Um almoço fizemos especial no Lar dos Idosos, fomos celebrar o dia 25 com eles e também distribuímos cabazes nas algumas zonas durante a Natal. Muito bem. Agora sim vamos ver se já temos algumas imagens para mostrarmos e assim podermos, enfim, esmiuçá-las através do nosso colega Al-Qaeda, que é o nosso realizador. Se nós conseguimos já disponibilizar, já temos algumas. Por exemplo, aqui temos Jamaat Islâmica Ahmadiyya, portanto... Amor para todos, ódio para ninguém. Isto é mais virado à Igreja? Sim. Muito bem. Quer dizer que se você não tem amor para o povo e para todos, isso é importante. Muito bem. Todos amam seus filhos, amam seu povo, mas tem que haver amor para todos, porque nosso Deus é um Deus de todos. Correto. Nós acreditamos que o nosso Criador é de universo. Aqui estamos a ver a questão de Jamaat Ahmadiyya São Tomé, com o nosso antigo presidente falecido. A equipa de Humanity First que veio trabalhar no país foi recebido pelo presidente, atual primeiro-ministro, primeiro encontro de cortesia com atual primeiro-ministro e antigo primeiro-ministro no tempo de mês de Ramadão, né? Festa de Ramadão, que estávamos juntos num jantar. Aquilo é oração de festa de Ramadão no bairro, no Parque Popular. Aquele é uma imagem de Santa Clotilde, né? Fizemos uma creche e com o atual presidente, primeiro encontro, foi entregar uma cópia de Alcorão Sagrado e assim vemos o antigo bispo de São Tomé, de Igreja Católica. Aqui é doação de sangue. É muito importante no país que precisamos de sangue. Aqui está escrito que se salvasse uma vida é igual a salvar a humanidade.
Aqui é limpeza, dia 1 de janeiro, todos os anos a população sabe que fazemos limpeza. Fazer as limpezas. Toda a população deve fazer isso. Aqui no distrito de Lobata, uma limpeza nas praias, depois de festa de 1 de janeiro. Aqui ele é um passeio bicicleta que fizemos para Lar dos Idosos, ir lá para visitar a senhora primeira-dama. Foi visitar o Lar dos Idosos de São Tomé, de Igreja de Humanity First. Um almoço com os idosos. E essas são doações, aqui eu já dei em princípio, mas não é de ano 2023, é de antes. Aquela limpeza foi em Neves. Em Neves. Sim, depois de chuva de 2021, dezembro. E aqui também uma atividade para Lar dos Idosos, fomos para fazer um almoço com eles. Aqui é a campanha de doação de sangue, junto com uma ONG Mais Vida. Aqui apoio dos alunos durante o ano. Aqui também distribuição de cabazes nas várias zonas de Trinidade. Aqui é uma casa na Guatelha, fomos inaugurar. Aquela casa de Caixão Grande, uma senhora com 10 filhos. 10 filhos. Aquela atividade é de nossa conferência anual, convenção anual da igreja. Aquela casa estava a falar de Neves que foi queimada e um amigo de igreja ajudou a fazer isso. Atividades desportivas também são juntos, organizamos um campeonato de futsal. Assim são algumas atividades sociais e religiosas no país. Correto. Muito bem. Amir, nós apontamos aqui algumas questões, portanto, enquanto foram passando as imagens, em destaque, campanha de doação de sangue. Como é que surge este projeto? É da igreja ou é da Humanity First? Isso é da igreja. É da igreja. Sim. Portanto, como é que surge este projeto de campanha de doação de sangue? Desde o início de nossa igreja, que nós estamos a fazer. Começou na Índia, em 1889. Um serviço muito importante, que isso é diretamente para salvar a vida de alguém, através do sangue. E todos os países, a juventude da igreja, que nós fazemos essa atividade de doação de sangue. O objetivo é que se salvar uma vida igual a salvar a humanidade. E também um sinal contra o terrorismo, que mata a gente, e Jamaat Ahmadiyya está dar seu sangue para salvar a vida de outros. É muito importante, e também eu quero sensibilizar o povo que doação de sangue, dar sangue não prejudica a tua saúde, mesmo é melhor. Isso é uma outra organização que é Mais Vida no país. Eles estão a trabalhar e eu também junto com eles, porque é um projeto muito importante. Mas o nível internacional, nossa igreja encoraja os jovens de fazer doação de sangue. E em São Tomé, assim que eu cheguei, não era fácil, porque a população de São Tomé tem medo. E tem outra mentalidade também, que talvez quem receba sangue paga dinheiro, ou alguém outro, o MS paga dinheiro, essas questões. Mas nós sensibilizamos nosso povo que nós damos sangue para salvar outros. A primeira vez, enquanto foi para Príncipe, junto com Mais Vida, para ajudar a fazer campanha de doação de sangue, sensibilização. E além de nossos membros, porque nossa igreja, eles são sensibilizados já, sabem que nós devemos sacrificar. Mas enquanto fizemos uma campanha de sensibilização geral,
muitas questões. Então dizer, ou eles vão ganhar o quê? Ou talvez nós tomamos sangue dele para vender e nós estamos ganhando alguma coisa. E porque nós salvamos a vida de outro? Eles não sabem isso, que salva a vida de outro. Nós não somos outros. É um pequeno país. Se hoje eu preciso, amanhã talvez você precisa. Então não podemos dizer que eu estou fazendo sacrifício para outro. Porque nosso sangue que nós temos São Tomé não chega mesmo à nossa população. E o dia que estávamos em Príncipe, e o mesmo dia alguém precisava. E dando sangue, levamos para o hospital de Príncipe e salvamos a vida de uma pessoa. Eu não sabia, a senhora secretária de região autônoma de Príncipe, que testemunhou que eles conseguiram salvar uma vida o mesmo dia. E esse projeto que Jamaat Ahmadiyya tinha já muito tempo antes, e enquanto aquela organização Mais Vida que juntou conosco, eu fiquei muito contente, porque através dele nós conseguimos fazer mais atividades, programas de doação de sangue. Uma vez com a Polícia Nacional, outra vez com aquela associação. E nós fizemos do 26 de 2023, porque é dia de Khilafat na Igreja Ahmadiyya, e celebramos através dando nosso sangue para salvar a humanidade. Então esse é o objetivo de dar sangue, mas não é o primeiro país que nós começamos. E no qualquer país onde temos membros de Jamaat Ahmadiyya, organizamos essa atividade. E já agora, outro destaque, a conferência anual da Igreja. Como é que é feita esta conferência? E em que dia do ano? O fundador da Igreja Islâmica Ahmadiyya, o Mirza Ghulam Ahmad, que a paz seja com ele, ele fundou a Igreja Ahmadiyya em 1889. E depois ele disse que, pelo menos uma vez por ano, os membros da igreja devem se juntar e ganhar mais conhecimento e recebem as palavras de Deus e aprendem. Porque, claro, enquanto temos uma congregação, ganhamos o conhecimento. Mas essa conferência não será tipo feiras, tipo outras festas que estão dançar ou fazer músicas, não. Essa atividade é para aprender religião, ouvir mais conhecimento sobre a religião. Era por sempre 3 dias que membros passam num lugar, ouvem a palavra de Deus e também conhecer seus irmãos novos da igreja e trocar suas informações de cada localidade. Com essa ideia, nós temos todos os países. Claro que hoje não podemos ir para a Índia, toda a população não pode viajar. Não pode viajar. Então, cada país tem uma convenção anual da sua igreja de seu país. Assim, São Tomé estamos a fazer no mês de dezembro, mas não é necessário que um mês que podemos escolher qualquer data. E também não é de 3 dias, porque não temos condições onde que pessoas vão dormir, mas talvez no futuro criamos essas condições e a convenção, essa jalsa, conferência será de 3 dias. E atualmente nossa conferência anual central, é onde que nosso calife reside, em Londres. Fazemos 3 dias e algumas autoridades de São Tomé também já participaram naquela conferência. E essas são atividades de conferência anual que todos os países organizam no país deles. Junta todos os membros da igreja fazendo alguns discursos. Por isso, por exemplo, o tema deste ano era Nosso Paraíso é o Nosso Deus. Então, todos os discursos eram sobre o tema
que como que nós podemos alcançar o nosso Deus. Também destacamos nas imagens a questão da limpeza nas ruas e nas praias. É uma iniciativa que parte de onde? Segundo o calife de nossa igreja, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, radiallahu anhu, que Allah seja satisfeito com ele, ele iniciou que vamos organizar essas atividades, em vez do que todas as coisas nós acusamos com o governo, Câmara, ou coisas assim, mas quem deixa lixo somos nós. Se toda a população de São Tomé, estou a dar um exemplo de São Tomé, levanta pelo menos uma vez por semana, sábado ou domingo, faz 30 minutos fora de sua casa, limpa sua rua, talvez 30 minutos é mais do que suficiente. Assim, toda a população acorda mais cedo, domingo, podem escolher qualquer dia e fazer limpeza. Esse é o objetivo, e mostrar à população que como que podemos fazer e não tenha vergonha de fazer limpeza. Enquanto eu próprio, sendo líder aqui em São Tomé, da nossa igreja, eu próprio estou fazendo limpeza, e foi muito bom esta vez que a senhora ministra de Desporto também participou. Se uma ministra não tem vergonha de fazer limpeza, porque nós temos... Quer dizer que devemos haver vergonha para deixar lixo, não para limpar. E nossa religião Islã, o fundador de Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse que a limpeza faz parte da sua fé. Quer dizer que se um muçulmano sujo está a cheirar, Islã disse que não pode entrar na igreja enquanto você está a cheirar. Quer dizer que onde tem cheiro, anjos não entram lá. Essa palavra que a limpeza faz parte da fé, a purificação faz parte da fé, tem que levar nos todos os aspectos da vida. Seja no teu quarto, ou seja na tua casa, ou no teu bairro, ou na tua cidade, ou no teu país. Todo lado do país vamos ver e tentar sensibilizar o povo. Por isso agradeço a TVS também, que eles fazem cobertura e mostrar isso sensibiliza bem. Porque este ano, enquanto começamos a limpeza para a PM, não apanhamos lixo como antes. Quer dizer que a população foram sensibilizadas. Foram sensibilizadas. Sim. Muito bem. E em relação ao desporto, também tem aqui visto a questão da maratona, bicicleta, corrida, enfim. Sobre o desporto, o projeto desporto dentro das vossas atividades, como é que ele também aparece? Na juventude é mais importante que os jovens têm que jogar, fazer exercício, é mais importante para a saúde. Todo tipo de pessoa tem que fazer exercício, mas nós sabemos que os jovens são mais remarcados, destaques, que vamos fazer atividades, e por isso que nós, ao nível da igreja, também organizamos um evento que chama-se Istima Khudamul Ahmadiyya. Khudamul Ahmadiyya é uma organização auxiliar da igreja, que são jovens de 7 a 40 anos. Temos uma outra organização de Ansarullah, que quer dizer que ajudantes de Deus, no trabalho de Deus, eles são a partir de 40 anos. Como a igreja não tem muitos velhos, são a maioria os jovens e mulheres, e assim as mulheres também têm uma organização em nome de Lajna Imaila. E dentro das organizações auxiliares, nós criamos uma atividade durante o ano, pelo menos uma atividade de desporto, que devem fazer algumas competições e também alguns desportos que, por exemplo, nós, os missionários, conhecemos alguns desportos que não existem em São Tomé. Também nós praticamos em São Tomé para sensibilizar mais o povo. E com esse objetivo fazemos um campeonato também entre as escolas também, junto com a associação dos alunos. Por isso o desporto é muito importante para nós.
além de tudo isto, há uma questão que gostava de colocar que é em relação a casas sociais. Será que a igreja também promove este tipo de atividade? Se nós falamos de ONG Humanity First ou igreja, os fundos vêm da igreja. Essas são organizações, como eu estou a dizer que temos uma organização dos jovens, podemos dizer que os jovens estão a fazer, se eles estão cobrando dinheiro para fazer uma atividade, é de juventude. Se os velhos estão a fazer, por exemplo, uma escola foi feita em Ponta Figo, e os antigos alunos de uma escola em Paquistão, que criaram uma associação, eles sacrificaram e fizeram uma escola. No fundo, tem todos da igreja. Mas, às vezes, temos um preconceito que talvez a igreja usa a influência para pregar ou fazer esse tipo de coisas. Ou a pessoa que está recebendo um apoio, nós estamos a ajudar como que uma pessoa carenciada. Mas quem está a receber, que ele não tenha uma influência nele, não usamos o nome da igreja, usamos o nome da Humanity First, que é a humanidade. Porque nossa relação entre humanidade é a primeira relação antes de que a igreja. Nós nascemos, não sabemos. Quem nasceu na qual família, qual era a religião deles, o filho vai praticar. Exato. Mas somos seres humanos. A partir de 18 anos que o homem começa a fazer análise, que qual é a igreja que eu vou praticar, alguém nasceu numa igreja, depois entrou numa outra igreja, é possível, porque a idade de maturidade ele vai fazer decisões que ele quiser, porque ele nasceu não é escolha dele, ele nasceu muçulmano, não era desejo dele, ele nasceu. Agora os pais estão a praticar Islã, ele é muçulmano. Os pais estão a praticar cristianismo, é cristão. Se é judeus, então será judeus. Por isso que alguém não toma uma influência da igreja. Nós sabemos que na sociedade existe essa coisa, que às vezes a igreja não apoia se a pessoa não aceita a igreja dele. Por distinguir e separar essa ideia ou esse pensamento que nós usamos o nome da Humanity First. É uma organização, ONG, não governamental, mas é de igreja Ahmadiyya, mas o apoio não é para a igreja. Esse apoio é para a humanidade. Não importa quem. Qual é a igreja deles, qual é a nacionalidade, raça, cor, não importa, a Humanity First para ajudar. Um exemplo de lar dos idosos, que no momento temos 8 idosos, antes eram em cerca de 14, 15, diminuíram, outros já faleceram. Ninguém sabe qual é a religião deles. Quem quer fazer oração na igreja dele, ele pode ir. Nós não importamos que ele está a ir na igreja católica ou adventista, ou qual é a igreja dele pode ir. E nenhum pastor de nossa igreja pode ir pregar lá no lar, porque é em nome da humanidade. Por exemplo, eles estão conosco, eu for lá no lar, eu sempre prego, falo uma coisa, eles podem haver uma influência que não é de coração dele. Entende, moço? Essa tem que fazer essa distinção. E o apoio que vem através do Humanity First, nós não usamos o nome da religião. Mas às vezes acontece que antes do Humanity First, quem estava a ajudar era a igreja. Mas para trocar um pouco nossa ideia de... porque acontece. Mesmo não acontece com pessoa que foi recebida, mas a pessoa que estão ver, criticam. O dia, aquela casa queimou em Neves, fomos ajudar a pessoa e alguém publicou foto. E eu recebi comentários que, muçulmano veio para
conquistar através de apoios sociais. E até hoje eu não conheci a pessoa, qual é a religião dele. E nunca fomos lá para pregar depois de dar casa também. Exato. Porque o objetivo não era isso. Agora essa casa foi feita através de Jamaat Ahmadiyya, não é da Humanity First. Quer dizer que o nosso objetivo de ajudar a pessoa é humanidade. Quem precisa, o Alcorão todo é cheio com esses ensinamentos, que nós podemos cobrar dinheiro com membros da igreja, mas para gastar ou ajudar, não importa qual é a religião dele. Importa o quê? Que carenciados. Alguém precisa, dá ele. Seja, é isso que é amor para todos. Se nós distinguimos, não é de minha igreja, eu não vou ajudar, isso não é amor para todos. Muito bem. Já vamos voltar, até porque tenho aqui que conversar com os nossos telespectadores em relação ainda a outras temáticas a serem desenvolvidas dentro desta que é a chave. Portanto, nós vamos conversar dentro de instantes, após um pequeno intervalo, vamos procurar conhecer, depois de ouvirmos algumas atividades, sobre algumas atividades da igreja, vamos procurar saber o principal objetivo da igreja e, em especial, vamos procurar também falar um pouco daquilo que tem acontecido, vamos falar um pouco da guerra no Islão. Mas antes disso, vamos a um pequeno intervalo com música e publicidade e já voltamos. Estamos de regresso, após um pequeno intervalo com músicas e publicidade. Vamos continuar aqui com o nosso convidado, Amir, responsável pela Humanity First, também pela Igreja Islâmica Ahmadiyya. Bem, antes de nós seguirmos em frente com qualquer uma outra questão, responda-nos então qual é o principal objetivo da Igreja Islâmica Ahmadiyya no mundo onde está situado. O objetivo principal da Igreja Ahmadiyya é que conhecer nosso Deus, haver uma relação forte com nosso Criador e servir a criatura de Deus. E quantas filiais tem em São Tomé? Em quantos lugares São Tomé estão situados? Em São Tomé e Príncipe, em cerca de 80 localidades que temos membros. Muito bem. E consegue dizer quantos membros estão inseridos ou tem alguma estimativa, alguma ideia? Sim, em cerca de 2.500 membros temos no país, sim. E como é que se sente, tendo em conta que está em uma ilha como a nossa, portanto, este país tão pequeno, composto por duas ilhas tão pequenininhas, e com pouco mais de 2.000 membros espalhados e com 80 congregações? Sim, a nossa igreja está a crescer no mundo inteiro, porque tem um objetivo especial, que a população está a procurar a verdade, que o Messias prometido, que é o fundador da igreja, os ensinamentos interessam muito a população e também nós avançamos e demos significado e filosofia dos ensinamentos, porque obrigar uma religião não pode ser verdade. Às vezes praticamos uma coisa, mas não conhecemos. Com a pessoa que não importa nada. Sem dizer nome, encontrei uma pessoa que não praticava nenhuma religião. Ele não acreditava em Deus. Depois de ouvir meu discurso, depois do discurso, ele me falou que se Deus fosse assim, então tem que existir. Tem que ser, né? Muito bem. Quer dizer que a população precisa da filosofia, dos ensinamentos. Você pode fazer uma coisa e a pessoa não está satisfeita. Por que fazer? Fazer oração por quê?
dar sangue a alguém sem saber o objetivo, eles não serão satisfeitos. Qualquer coisa tem que, como o profeta Jesus Cristo disse, que você espalha os grãos, agora depende de qual tipo de plantas vão germinar. Muito bem. Sim. Correto. Agora, já agora, o que aliás, quais são os costumes? Quais são as regras, os costumes da igreja? A igreja tem práticos como a oração, festas e obras sociais. Há outros costumes que não é contra a unicidade de Deus, nós adotamos. Uma cultura que, por exemplo, mistura mulheres e homens nas igrejas, que nós não permitimos mulheres ficarem separadas e homens ficar separados. E também aconselhamos as mulheres de proteger sua chastidade, sua modéstia, e não ficar muito aberta. As partes de corpo de mulher, a beleza da mulher não pode ser aberto para todos. Tem que cobrir. Agora, essa questão é muito complicada, né? A cultura São Tomense, não a cultura São Tomense, mas as sociedades que nós temos hoje. Normalmente, se falamos de cristianismo, para nós e para todos, o modelo é Maria, mãe de Jesus Cristo, que usa lenço, não mostra sua beleza para toda a gente, né? E isso que é importante, tem que fazer uma responsabilidade. A relação sexo também é importante de dar educação e evitar os problemas que nós temos hoje na sociedade. Que uma mulher está a fazer filhos sem casamento, que nós ensinamos aos nossos membros de fazer casamento. É importante. Sem fazer casamento não faz filho, é igual a adultério. E isso qualquer religião não permite. Seja muçulmano, o cristianismo, o hindu, os judeus, mesmo na religião judeus, fazer filho sem casamento. Sabem qual é o castigo? Apedrejar, morto, através de pedras, né? Certo. E por isso qualquer religião não permite isso. Porque as consequências que estamos ver hoje em São Tomé, devido a isso. Vamos ver exemplo, porque no Alcorão Sagrado deu o exemplo de Maria, que de qual maneira, numa sociedade onde tinha todas as doenças, vícios, e ela foi muito protegida, ela não tinha esses vícios, assim que todas as mulheres têm que se proteger e não permite qualquer homem. Enquanto o Espírito Santo apareceu a ela como um homem, que ela pediu que, como que posso ser grávida, ainda que nenhum homem me tocou? Quer dizer que ela não permitia mesmo tocar um homem. E agora, como em nome da civilização, éticas do país, abraçar mulheres de outras pessoas, e depois tem que ser pronto para consequências. Levar pessoas na casa, você não abraçar a mulher dele e ficar chateado, não apertar a mão. Essas coisas devemos evitar e seguir o exemplo de Maria Virgem, que é um modelo para todas as mulheres do mundo inteiro. É isso que nós ensinamos os homens também e mulheres também, que fazer filhos com uma responsabilidade que é casamento. Não abandonar mulheres depois de fazer essas coisas. Além disso, não são alguns costumes especiais, não. Como que alguém pode vestir roupas, ele escolhe, mas tem que ir adequadas. A mulher tem que cobrir seu corpo, e como um ministro, como que se ele está andando na calção, é bom? Claro que não. Um modelo tem que ser adequado, roupas
adequados. E assim as mulheres também, pelo menos, têm que ver algumas professoras vêm nas escolas, como que eles estavam dormindo na cama, levanta assim, vem na escola. E cria muito problema na sociedade, porque essas são tipo nossas mães. Professora é mãe da nação, porque eles vão aprender, alunos, crianças, são filhos dela, vão aprender com ela. Se ela não está a cuidar com seus vestimentos, vai criar problema na sociedade. Mas tem que roupas, vestimentos adequados. Além disso, qualquer cultura que não é contra a unidade de Deus, ou não é diretamente, por exemplo, uma coisa acontece, né? Em Índia era uma cultura que se um homem morre, tinha que matar a mulher também para enterrar. Existia assim. E o tempo de chama-se esse ritmo tipo sati, na Índia. E durante a colonização inglesa, que eles esforçaram não fazer isso. Quer dizer que se há algumas culturas contra a humanidade que nós pedimos evitar para criar problema, e assim o resto é todo com sensibilização. Vamos sensibilizar. Sim. Correto. Amir, atualmente nós podemos falar um pouco daquilo que está a passar no mundo, em especial no Irão. Quer fazer um comentário sobre essa questão da guerra? Guerras atuais ou antigas guerras. Todas as guerras têm vários objetivos. No momento começou a guerra entre Irã e Paquistão. Dois são estados islâmicos, então lutar entre eles. Quer dizer que cada um tem seu objetivo e usa o nome da Islã, nome da religião. A religião não tem nada, em primeiro lugar, que religião não tem nada a ver com guerras. Essas são decisões administrativas, pode ser bom, pode ser mal. Mas quem usa o nome da religião, Deus não permitiu isso. Deus permite a quem fazer guerra são os profetas, mas também com as condições. Por exemplo, o profeta Moisés fez guerra porque Deus permitiu ele fazer. Era um objetivo. Mas o profeta Jesus, ele não fez guerra. Ele disse que ele veio para abolir a guerra. Assim, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fez guerra. E se nós lemos o Alcorão, vamos ver quais são as regras e quais são as condições. Enquanto Deus permitiu fazer guerra no Alcorão, ele disse que os muçulmanos, que a guerra foi forçada contra eles. Eles fugiram de Meca, migraram para Medina, um outro país, e os descrentes de Meca que foram matar eles no outro país. E Deus disse que se ele não permitir hoje defender a religião, então eles podem fazer qualquer coisa, desordem na terra. E dando autorização, Deus disse que se alguém atacar uma igreja, igreja no Alcorão significa igreja de cristianismo. Mesquitas, sinagogas, ou qualquer templo onde o nome de Deus é chamado, nós não podemos deixar destruir. Mas as guerras que hoje os muçulmanos estão fazendo, eles estão destruindo igrejas. Exatamente. Eles estão a estragar igrejas, mesquitas, sinagogas, templos de Indo. Os muçulmanos estão fazendo em nome da religião. Deus não permita isso. E a guerra atual, se nós falamos de Palestina e Israel, é uma outra coisa. Guerra entre Iraque e Irã é uma outra coisa. Cada guerra tem vários objetivos. Eu não posso dizer exatamente por que eles estão fazendo guerra.
não podemos também dizer que é a religião que pediu normalmente como que um Estado Islâmico está a lutar contra outro Estado Islâmico. Quer dizer que os objetivos são diferentes, mas como sendo um defensor da religião islã, eu em São Tomé, representante de Jamaat Islâmica Ahmadiyya, se nós buscarmos ou fazemos pesquisa na internet, escrevem Islã Ahmadiyya, ele vai dar todos os detalhes. E qual é o objetivo? O objetivo de Islã Ahmadiyya é a paz. De qualquer maneira, tem que manter a paz e tentar influenciar pessoas para parar a guerra. Por exemplo, durante esses conflitos, nosso amado califa, o chefe supremo da Islã Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Allah seja seu ajudante, ele escreveu cartas para todos maiores forças do mundo. Por exemplo, Alemanha, Israel, Arábia Saudita, Irã, França, América, Inglaterra, Rússia. Ele escreveu, e são publicados as cartas que ele fez, que cada um tem que pagar seu papel para diminuir esses conflitos e não criar guerra, porque guerra não é bom. Se alguém pensa que guerra estamos a matar a mais um palestiniano, guerra não vai parar lá. Guerra como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, iniciou entre Alemanha e França e depois abrangiu o mundo inteiro. E quantas populações morreram? Eles queriam guerra? Nunca. A população não quer guerra. Cada um tem seus interesses. Esses grupos militantes que existem, Jamaat Ahmadiyya condena isso tudo. Qualquer grupo militante das igrejas não tem nada a ver com religião. E sendo um defensor da religião islã, Jamaat Ahmadiyya, eu não posso dizer o que Talibã está a fazer, o Hamas, o Al-Qaeda, o Boko Haram na África, ou esses grupos Ansarudin, que não conhecemos o nome de todos. Qualquer guerra em nome da religião, hoje, o Messias prometido, o fundador de Islã Ahmadiyya, disse que ele veio para abolir a guerra. Que um muçulmano não pode fazer guerra. Porque agora então porque o profeta Muhammad fez guerra, que é o fundador de Islã. Eram condições, porque a guerra foi esforçada contra eles. Ele não é que o profeta fez guerra. O profeta foi eleito como rei na Medina, o atual Medina. Agora, eles fizeram um contrato entre toda a população de Medina, que é era um país. Eles escolheram o profeta Muhammad como o rei. Que se qualquer ataque de fora vem contra o povo de Medina, eles todos juntamente vão defender o país. Agora, essas condições hoje não existem em nenhum lugar. Se eles estão a matar gente em Paquistão, quem estão a morrer mais são muçulmanos. E Irã, Paquistão, Afeganistão, Saudi Arábia, Iêmen, eles são quem? Todos são muçulmanos e eles estão a fazer guerra entre eles e qual é a religião deles. Quer dizer que cada um tem seus interesses e não tem nada a ver com guerra religiosa. Exato. Por isso, em geral, eu digo que as guerras não deviam existir. Qualquer maneira. Politicamente também não há solução guerra, não há solução. E na religião é proibido. Porque o Messias já chegou, ele disse que ele veio para abolir a guerra. De maneira que Jesus Cristo veio, ele disse o quê? Não pode fazer guerra. Agora, como podemos dizer que um profeta está a dizer fazer guerra, outro está a dizer, quer dizer que essa decisão de guerra era uma decisão administrativa de uma época, não era para todo o tempo.
Senão, Cristo como que pode abolir uma palavra de Deus? Não. Quer dizer que era uma decisão administrativa por uma época, por um tempo. Depois não pode fazer guerra. Assim, Jamaat Ahmadiyya acredita em paz e amor para todos. Existe esse conceito, às vezes falsas informações, às vezes mal entendimentos de Islão. Uma pessoa não pode separar de guerra e religião. Porque um grupo muçulmano está fazendo, a população pensa que Islão é assim. Mas a população de São Tomé, eu queria dizer que qualquer coisa de Islão tem que ver qual é o comportamento de Jamaat Ahmadiyya. Que são, na verdade, verdadeiros muçulmanos. Que nós estamos a anunciar abertamente, não é aqui em São Tomé, no mundo inteiro, que a guerra foi abolida. Não podemos fazer guerra em nome da religião. Mas, no caso, eu sou um soldado de São Tomé, eu sou um tropa. E o governo pedir fazer guerra, eu vou participar. Eu não sou tropa, por exemplo. O governo precisa de um apoio. O governo pedir que toda a gente vamos lutar. Nós todos membros temos que ajudar o governo para lutar. Essa decisão é do governo, não é da religião. Nessa época, entendem? O antigo tempo eram diferentes coisas, não é igual como hoje. Exato. Temos estados, no mesmo estado tem muçulmano, temos cristão, temos judeus, temos hindu. E qual igreja vai dirigir? Tem que estado e democracia. Enquanto o governo, o estado precisa, vamos acompanhar o estado. Muito bem. Estamos a caminhar para o fim, mas antes vamos relaxar e já voltamos para finalizarmos. Até lá, fiquem com mais uma música. Estamos de regresso e para fecharmos com o Amir, que é o responsável pela Humanity First e também a Igreja Islâmica Ahmadiyya, que de facto contou-nos um pouco de tudo que está relacionado com estas duas congregações. Portanto, aliás, estas duas instituições, uma religiosa e a outra uma organização não governamental. Bem, Amir, já na reta final do nosso programa, o que ainda nos falta saber e quais são, aliás, os apelos que tem a deixar a quem está a nos ver desde o começo? E, por um sinal, agora de ligar a sua televisão. Bom, se nós falamos em relação à religião, então a religião, em primeiro lugar, tem que ser amor. Né? Deus é amor e não tenha nenhum preconceito, o ódio no coração, porque na nossa religião, digamos que se tiver ódio no coração, Deus não aceita tua oração. Por isso, se quer seguir Deus, então seja aberto para todos. E toda a população de São Tomé, quero fazer um apelo de entender e também, porque às vezes temos as informações que não são certas, tem que verificar antes de fazer uma decisão. E nas escolas também nós podemos, se alguém convida, nós podemos ir explicar sobre o Islão e tem que separar esse conceito de guerra e Islão. Não estou falando de Islão, eu estou dizendo que de todas as religiões. Não tem, se alguém vai criticar que um profeta antigo, o novo, ordenou de fazer guerra, eu acho que os profetas não vêm para fazer guerra, eles vêm para espalhar o amor de Deus. Deus é amor, Ele que dá vida, é Ele que tem autoridade de tirar a vida de alguém. Não é na mão dos homens. Por isso, a população tem que tentar fazer qualquer coisa boa na sociedade em relação à sua família, seu pai e mãe, seu vizinho, sua zona. Tem que ver como melhorar as condições da sua zona e fazer sacrifício.
Sacrifício não é que dar qualquer coisa, não. Sacrifício é que ajuda alguém enquanto você próprio também precisa. Hoje, na sociedade, temos falta de muitas coisas. Quem tem 10 mil dobra também salário, ele pensa que é pouco. Quem tem 20 mil também pensa que é pouco. O homem tem que fazer sacrifício, quer dizer que corta suas necessidades para ver questão de outra sociedade. Por isso, o fundador de Islã Ahmadiyya disse que até que você não está pronto para sacrificar por ajudar outros, não pode ganhar as bênçãos de Deus, prazeres de Deus. Por isso, todos os membros da minha igreja em São Tomé e Príncipe devem entender que vocês não podem ganhar prazeres de Deus, o paraíso, sem praticar boas obras. E nunca houve uma coisa de violência e não praticar qualquer atividade de violência contra qualquer igreja, governo, o Estado. Homens membros de nossa igreja têm que ser mais serenos e não participar nas atividades de violência. Proteste se de uma democracia, outra coisa. Mas, às vezes, sempre o protesto leva para uma violência. Certo. Não precisa de participar, onde que vamos ver que esse protesto era para defender um direito da população, mas depois foi para um conflito entre a polícia, Ahmadi, pelo primeiro lugar, particularmente, quero aconselhar que não devem participar na qualquer atividade de violência e, em geral, toda a população tem que se reformar. Não houve uma coisa e começar a fazer, não. Vamos analisar e ver como que posso ajudar meu ser humano. E em relação ao Humanity First, que nós vamos fazer nosso melhor e tentar diminuir os problemas do povo santomense. E isso não vai, nossas atividades este ano eu acredito que vão aumentar em comparação a anos passados, porque tínhamos alguns problemas, porque a guerra de Ucrânia começou, maior parte de finança foi ocupado lá. E agora também tem, mas não é igual como que a Ucrânia começou, guerra Rússia e Ucrânia. Mas por isso acredito que este ano será, teremos mais atividades de Humanity First no país. E também os velhos, né? Sim, os nossos idosos. Se alguém precisa, os idosos, mandar no nosso lar, também estamos prontos. E também se numa zona rural tem um problema com os idosos, velhos, mais carenciados, eles podem contactar-nos ou contactar o presidente ou a equipa do presidente do distrito deles. Nós estaremos prontos e vamos contribuir para diminuir os problemas da sociedade. Já agora, só para quem está a nos acompanhar, onde é que fica o vosso lar dos idosos? Nosso lar dos idosos fica em Almas. Quando chegar a Almas, podem perguntar a qualquer pessoa, toda a população conhece. Muito bem. Amigo, obrigado por ter vindo, obrigado por participar no programa de hoje, nos dar a alegria de conhecer um pouco mais da Humanity First e os seus projetos, e também a Igreja Islâmica Ahmadiyya. Obrigado e contaremos consigo na próxima oportunidade. Pois, estamos prontos. E aos telespectadores, nós agradecemos pela audiência e o encontro fica marcado para as próximas oportunidades. Até lá, fiquem bem e tenham todos um ótimo almoço de forma antecipada. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Foi um prazer.